Uma live papum para vocês com uma dúvida que é muito típica e parece que tem dúvidas que são cíclicas, né? As pessoas chegam perguntando: Dani, recebi o diagnóstico do meu filho e no laudo médico tava lá para fazer ABA, para fazer Denver, para fazer PRT, enfim, o médico já laudou e já colocou ali o que a criança tinha que fazer. E aí é uma loucura, né? Porque os pais acabaram de receber o diagnóstico e já recebe com uma receitinha ali, uma sopa de letrinhas. E eu vou explicar para vocês rapidamente nessa live o que é isso que eu quero falar. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui a janela, porque tá um barulhão aqui. Qual é a questão que eu quero falar para vocês, que é muito importante que vocês entendam dessa sopa de letrinha? ABA é a ciência da análise do comportamento aplicada. ABA é um guarda-chuva. Embaixo da ABA se desenvolveram vários modelos, vários procedimentos que têm uma limitação. Então vamos lá. A ABA, ela visa estudar o comportamento dos animais de forma geral, entre eles é o humano, né? E ela é aplicada a alguma coisa. A análise do comportamento, ela visa estudar esses comportamentos. Como é que nós aprendemos, como esses comportamentos são mantidos, como esses comportamentos aumentam de frequência, reduzem de frequência, enfim, estudam vários aspectos do comportamento humano. Existem vertentes que são aplicadas, e aplicadas ao quê? No caso, existe a vertente que é aplicada ao transtorno do espectro autista, onde vai se trabalhar intervenções para se desenvolver habilidade, esvanecer comportamentos inapropriados, todos voltados para a questão dos critérios diagnósticos do autismo e suas comorbidades também, tem essa visão para conseguir modelar melhor essas intervenções. Ok. Análise do comportamento, então vocês já entenderam que é uma ciência, ela não é boa e ela não é ruim, ela não tem personalidade, tá, gente? Ciência não tem personalidade. Quem é bom ou ruim são as pessoas e os profissionais, enfim, a ciência não tem personalidade. Vamos agora entender os modelos que foram baseados nessa ciência. Então a gente tem o Jasper, Denver, PRT e muitos outros modelos. E como é que foi esses modelos? Como eles foram desenvolvidos? O PRT é um dos mais antigos de todos esses. O Denver, ele é um bracinho do PRT e o Jasper também. Então são modelos com fundamentação científica, esses pesquisadores se uniram, se basearam com base na ABA, limitaram a idade, então assim, todos os testes foram a questão da idade, então eles limitaram a questão da idade que eles estavam trabalhando com as crianças nas pesquisas, eles também limitaram o repertório, então tem um repertório mínimo, não é à toa que todos eles têm uma árvore de decisão onde essa criança não tem repertório disso, não tem disso, eles mandam para um outro procedimento, um outro método. Então, eles têm uma árvore de decisão dentro deles. Então, eles limitaram o repertório e tá tudo bem. Porque pesquisa tem que ser assim. No momento que você faz um modelo, você tem que fazer assim. E lá no Terapia em Casa, no nosso curso Terapia em Casa, nós estamos desenhando isso. Nós estamos desenhando também um modelo com limitações, porque para você ter bons resultados, você tem que limitar para conseguir focar. Isso tá tudo bem. Então, no momento que você pega o Denver, que ele tem uma limitação de 0 a 4 anos e tananã, e tem uma limitação de repertório, a mesma coisa o Jasper, o PRT. E aí a gente pega, por exemplo, o PECS também, o PECS, que é para comunicação aumentativa ou alternativa, ele tem uma limitação ali de repertório. Por quê? Ele é feito para facilitar a vida do terapeuta. O terapeuta, ele se forma ali, ele tem um entendimento sobre como aplicar isso, como fazer todo esse processo. Isso ajuda muito a vida do terapeuta. Só que o terapeuta, tanto o terapeuta quanto os pais, eles têm que ter consciência que esses modelos, eles têm limitações. E às vezes a nossa criança não está dentro desse escopo. Entendem? Nem sempre nossa criança vai estar dentro desse escopo, desse desenho, desse modelo. Então, às vezes, a nossa criança, ela tem um repertório que, infelizmente, o Denver, o PRT, não vai ser interessante para elas. E aí, nesse momento, o que a gente faz?
A gente dá um passo para trás, ok, esse modelo, ele não cabe, mas a aba cabe. Porque a aba é a ciência do comportamento. A aba, ela vai estudar esse comportamento desse aprendiz e vai falar, ok, esse modelo não dá conta, então eu vou ter que usar outras ferramentas para analisar esse comportamento. E aí, gente, eu acabei de falar sobre modelos de intervenção. Os modelos de intervenção, eles vão desde a avaliação, eles têm avaliação própria, eles têm toda a questão de como a intervenção tem que fazer o procedimento de intervenção e tananã. Então ele passa igual minha agenda. Minha agenda, ela vai de A a Z na aba. Eu falo para vocês sobre repertório de habilidades fundamentais, vou ali desenvolvendo a questão de intervenção, barreira, blá blá blá, toda a parte das avaliações, até vocês começarem a fazer o registro. Ela tem limitações, tudo bem. Então a mesma coisa isso daí. Aí a gente vai falar agora sobre instrumentos de avaliação, que foca só na parte da avaliação. Vamos lá pegar o VibMap. O VibMap é a mesma coisa. O VibMap é um instrumento maravilhoso de avaliação e que ele tem limitações. Ele foi desenhado para ter certas limitações. Se você pega um aprendiz que tem um repertório muito desenvolvido em vários aspectos, apesar da idade dele estar dentro ali do VibMap, ele não vai pegar ele não vai conseguir pegar certas habilidades. Da mesma forma também que se você tem um aprendiz com baixíssimo repertório, você pode até usar a parte de transição, que tem a parte de transição dele, mas às vezes nem essa parte de transição da avaliação você vai conseguir enxergar certas habilidades que esse aprendiz tem. Então, muitas vezes é necessário fazer uma avaliação direta para entender mais. Então, assim, no momento que a gente entende que a análise do comportamento é uma ciência em construção, que até aqui, ó, o Wesley trouxe, né? Que a análise do comportamento, gente, é uma ciência em construção. É uma ciência em construção, nós estamos em construção. Os modelos, eles vão ter sua limitação. Então, pais, entendam o seguinte. Eu acho que meu filho chegou. Entendam o seguinte, que saiu com o avô. Entenda o seguinte, a análise do comportamento, ela dá insumos para esses modelos. Às vezes as crianças vão conseguir usar, vai ser possível usar certos desses modelos com as nossas crianças. Às vezes não. E aí a gente precisa de profissionais que entendam da análise do comportamento. E outro aspecto também muito importante que eu vou deixar aqui para vocês uma reflexão. A aba é uma ciência que estuda o comportamento, mas ela sozinha não faz verão. Entendam isso. E esse é o recado que a gente quer dar no nosso grupo Terapias em Casa. Se você não participa do grupo, é gratuito. Basta entrar no meu link da bio e clicar lá e participar, tá, gente? Do meu e do Dr. Tiago. Nós fizemos esse grupo que é uma missão nossa, um projeto grande. Entenda, gente, que essa base da análise do comportamento, ela precisa de insumos. E o que eu quero dizer com insumos? Por exemplo, vocês sabem o que é correr direito? Vocês sabem o que é sentar direito? Eu não sei. Na verdade, hoje em dia até sei, porque eu aprendi com a doutora Carolina Quedas. Eu não sei se a doutora Carolina Quedas ainda tá aqui, mas aqui, eu vou até marcar ela, que ela faz parte do projeto. Se vocês não conhecem a doutora Carolina Quedas, vocês têm que conhecer. Carolina Quedas, aqui, ó. Se vocês não conhecem a doutora Carolina Quedas, vocês têm que conhecer. Aqui, ó, lampadamente. Conheci a Dani Curitiba no curso do Gregory Hanley, uma profissional incrível, amei conhecê-la. Ai, que legal! Que bom! Ai, depois você me dá um oi pra gente trocar ideia. E aí, pessoal, eu não sei o que é sentar direito. Eu não sei o que é correr direito, eu fui aprendendo com a doutora Carolina Quedas, apesar de já estudar análise do comportamento. Então, apesar de eu estudar sobre análise do comportamento, sentar, correr é comportamento, são comportamentos, tudo isso é comportamento, tudo que a gente faz é comportamento. E aí, como é que eu vou analisar um comportamento que eu não sei o que é o padrão, o médio, o que a gente chama aquela pessoa estatística, nossa criança estatística, como ela tem que fazer?
eu não vou conseguir analisar esse comportamento, eu não vou entender esse comportamento. Eu não vou, por exemplo, conseguir dar ajuda necessária para o meu aprendiz se eu não sei o movimento adequado para fazer isso. Eu vou explicar para vocês que isso aconteceu comigo. Quando eu estava ensinando meu filho a pular, eu tive muita dificuldade. Eu filmei eu pulando várias vezes. E aí eu descobri que eu fazia certos movimentos inadequados, movimentos errados, porque eu sou autista também, eu tenho algumas questões também com movimento, eu tenho dificuldades. Eu não corro da forma correta, por exemplo. Eu salto muito correndo, por isso que eu tenho muito desgaste. Eu tenho 3 hérnias na coluna por não saber. Eu consegui acabar comigo por eu não ter tido essa base. E aí, para ensinar para o meu filho, eu achava que as coisas eram de um jeito. E aí, sendo supervisionada pela doutora Carolina Quedas, que foi supervisionada por um tempo, estudando sobre isso, eu descobri que esses movimentos tinham que ser feitos de forma diferente. Por isso que os profissionais, a gente não pode desvalorizar as outras ciências. O profissional, eu sei que tem um profissional aqui de educação física, aqui ó, o Thales H. Dias. Sou profissional de educação física e já fiz curso com a doutora Carolina Quedas. Ela é ótima, ela é maravilhosa, a doutora Carolina Quedas. E aí, nós não podemos desvalorizar as outras áreas. Eu tenho que chegar para o profissional de educação física e falar, olha, eu tô querendo ensinar o meu filho a pular. Eu não tô conseguindo ensinar a pular. E aí, sabe o que ele vai olhar? Ele vai olhar se ele tem pré-requisito. Primeiro, ele vai olhar a questão motora, tonicidade, toda a questão, se ele tem condições de pular com os 2 pés. Feito isso, feito uma boa avaliação para ver se ele tem esse pré-requisito, ele vai me dar insumos no meu programa de ensino para que eu ensine meu aprendiz a pular, para eu dar as ajudas necessárias para ele pular. E às vezes a gente vai ter que fazer uma interface com outro profissional, e isso não é raro, principalmente para as fonos. Eu fiz um post ontem que foi um pouco polêmico, que foi sobre o prompt, que é um método. É outro método que é baseado na aprendizagem motora da fala, que é uma área de estudo imensa da área de fonoaudiologia, que é incrível. Eu sou encantada por essa área da aprendizagem motora da fala. Eu não sou fono, tá, gente? Deixar claro, eu não sou fono. Eu sou uma estudiosa da área porque eu amo. E aí, esse processo de aprendizagem motora da fala, existe o prompt, que foi que tem muito dos aspectos da neurociência e muito da aprendizagem motora da fala, porque as coisas se misturam muito, né? Não tem como separar uma coisa da outra assim. E a coisa mais interessante disso é que, assim, ele é um método extremamente robusto para apraxia motora de fala na infância. Ele tem ótimos resultados, tem evidência, só que tem uma questão. Alguns autistas não se adaptam. E alguns não se adaptam. Por quê? Falham rastreio visual, falham muito rastreio visual, não conseguem seguir instruções por falha do desempenho do rastreio auditivo. E não estou falando que escuta mal. Rastreio, quando eu já falo sobre desempenho auditivo, desempenho visual, é a capacidade de você olhar os estímulos no ambiente, ouvir os estímulos do ambiente e tomar as decisões adequadas. Então tem várias etapas nessa cadeia. Então se falha nisso, ele não consegue fazer. E outra, sensorial. Não consegue toques. Toques pode ser aversivo. E uma das coisas do prompt, uma das formas de dar o prompt certo é justamente esse toque. Porque tem a questão da respiração, e tem toda a questão da respiração, vibração, os toques, onde você vai dando as ajudas necessárias para que o seu aprendiz consiga emitir o sequenciamento de sons de forma adequada. Isso daí é extremamente importante, mas a gente tem essa limitação. E aí, o que acontece? Você tá ali, você é um analista do comportamento, você ali é um terapeuta com formação em ABA, um psicólogo, e você tem que fazer uma intervenção relacionada a essa parte motora, porque na parte de emitir sons, você está trabalhando o ecóico, que é a imitação vocal, faz parte ali do seu plano, você tem que fazer, porque fez avaliação e a criança tem baixo repertório nisso. Quem vai te instrumentalizar nisso? A fono vai te instrumentalizar falando:
olha, você tem que enxergar isso nessa criança. Ela deveria fazer isso com essa idade e ela não está fazendo. E quem vai ir na hora de fazer a intervenção, de você montar as ajudas necessárias para essa criança, para o seu aprendiz, vai ser a fono. E se essa criança tem uma questão sensorial, vai ser a fono com a TO. Elas vão se unir e dar instrumentos para a sua intervenção. Vocês estão entendendo que eu não estou falando que a fono e a TO necessariamente vão estar ali sentadas fazendo a intervenção? Porque isso não faz parte da realidade brasileira. Quem mora lá no interior do interior do interior, a gente sabe, eu tenho mães que falam comigo no WhatsApp que tem que pegar balsa, pega ônibus, pega balsa para conseguir fazer intervenção. Então, nós temos que instrumentalizar terapeutas da região e pais da região, e nem sempre a gente vai ter essa super especialização. Então a gente faz o treino parental muito bem feito para que os pais consigam fazer essas intervenções, os cuidadores consigam fazer essas intervenções. Estão entendendo a importância de todo esse processo? Então, essa equipe vai instrumentalizar essa intervenção. Eles não necessariamente vão sentar ali e fazer. Eu vou olhar aqui o Wesley. Aqui, profissional que pensa em uma área só ou um método só está distante das práticas com evidência. Wesley, aqui ó, Wesley.arcanjo, concordo totalmente com você. Olha, se você tivesse aqui do lado, eu ia te dar um high five assim, ó, porque eu concordo totalmente. Prática baseada em evidência não tem como ficar olhando pro próprio umbigo e falando só. Não existe isso, gente. Eu passei por diversas engenharias na minha vida. Para quem não conhece, eu sou autista e eu não queria sair da UNB de jeito nenhum. Então, toda vez que eu chegava perto do 7º, 8º semestre, eu fazia um novo vestibular e mudava de engenharia. Então, assim, eu fiz muita matéria na UNB, mas muita. Então, eu chegava perto de me formar e eu mudava de engenharia. Então, eu fiz matemática, eu fiz engenharia mecânica, eu fiz engenharia de software, eu fiz engenharia de energia, eu fiz engenharia elétrica e formei em engenharia de rede de comunicação, porque meus professores falaram que eu tinha que me formar. Porque se dependesse de mim, eu estaria na UNB até hoje fazendo mais engenharia, porque eu amava aquilo. Mas o que importa é que durante todas as minhas engenharias, eu estudei muitas ciências. Em cada engenharia que eu fiz, eu estudava muitas ciências. E quais ciências? Por exemplo, quando eu fiz engenharia mecânica, eu estudei as ciências da mecânica dos fluidos, eu estudei um pouco. Essa matéria daí realmente me convenceu a não querer mais continuar em engenharia mecânica, essa cadeia de matérias. Estudei as ciências da termodinâmica. Quando eu estudei engenharia elétrica, ciências relacionadas ao eletromagnetismo, estudei toda a questão de ondas, né, também, a parte de telecomunicações. Então, existem várias ciências para você ser graduado em uma coisa. Se você fez administração, você estudou muitas ciências. Se você fez medicina, se você fez contabilidade, a sua formação foi feita com várias ciências. E faz sentido a gente pensar numa intervenção para uma pessoa que é extremamente complexa, porque nós somos pessoas complexas, pensando numa ciência só, que a aba só vai resolver? Não, a aba ela vai dar o viés da análise do comportamento, a gente vai ter essa camada central nos ajudando a dar toda essa metodologia sobre a ótica do comportamento, mas quem vai instrumentalizar essa intervenção são as outras ciências. Aqui ó, Fabiana, a pedagogia. Pedagogia, gente, no meu tempo de UNB, contar pra vocês, eu fiz matérias da pedagogia também e da psicologia. Eu era uma pessoa muito aleatória, eu era louca mesmo. Eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar desde que eu entrei na UNB, né? Eu já trabalhava e eu gostava de fazer matérias aleatórias. Eu fiz muita matéria da pedagogia. Falta pouquinho para me formar em pedagogia também. Mas eu fiz por prazer só. E era encantador o tanto de coisa que eles estudam. Porque eles estudam realmente a educação. Eu acho que assim, a pedagogia tinha que se chamar pedagogias. Porque são muitas óticas que eles estudam. Quando a gente vai parar para estudar sobre Piaget, quando a gente vai parar para estudar sobre toda a história do ensino, nossa, é muita coisa. E aí você fica pensando, tá, eu estou ensinando nesse viés aqui.
a gente entender que essas ciências, elas estão instrumentalizando a intervenção, isso é questão de respeito a todas as áreas. E outra, vamos lá pensar na realidade brasileira, gente. Eu acabei de falar sobre o mundo ideal de Dani, tananã, para vocês, mas vamos aqui para a realidade. Nós vivemos num Brasil gigantesco, com várias realidades. Nós temos que dar conhecimento aos pais. Nós temos que informar os pais. Eu realmente, assim, eu fico triste, porque no sentido que, assim, eu só consigo explicar para vocês que estão aqui na internet. Eu só consigo ensinar para vocês. Eu tenho meu site, eu e o Thiago agora a gente tá com um projeto enorme para informar, mas assim, vocês têm que passar essa informação e fazer essa corrente do bem para outras pessoas, porque eu não consigo acessar essas outras pessoas. Eu realmente tento fazer aqui, mas assim, eu tenho essa limitação e a gente tem que ir atrás através da informação, ensinar para as pessoas que sim, elas podem fazer as intervenções dentro de casa, lógico, respeitando os seus limites e todas as suas questões, assim, para que as coisas melhorem. Gente, meu menino chegou com o vovô. Eu vou dar atenção aqui, ó. Ó, vovô. Aqui. Oi, pai. Tô fazendo uma live, pai. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui, vovô. Oh, meu Deus. Pai. Gente, beijo pra vocês, tudo de bom e até mais. Tira o tênis dele, Daniel. Aham, aqui.